Uma questão desafio de matemática, para que serve questão desafio de matemática? É para você memorizar, porque vai cair no seu concurso? Claro que não. Uma questão desafio de matemática serve para você aumentar a sua experiência, fazendo com que você comece a achar mais fáceis as questões normais. Se você quiser ver questões normais, vai na nossa página inicial e tem ali mais de 500 questões de Colégio Naval e EPICAR resolvidas e outros concursos militares também. Essa aqui é uma questão que eu considero desafio, pode ser feita por alunos que estão no 9º ano e também no ensino médio. Tenta resolver ela aí. Se você perder muito tempo ou achar que está muito difícil, você pode desistir, claro, e olha aqui a solução. Mas vamos resolver então? Olha só, sendo ABCD 4 números inteiros positivos, mostre que essa expressão aqui é um múltiplo de 12. Aí você pode pensar, mas mostre que não cai no meu concurso, é múltipla escolha, calma aí. Questão desafio não é para você ficar esperando que caia a questão exatamente daquele jeito. É para você aumentar a sua experiência em matemática. Isso aqui, se fosse cair num concurso, por exemplo, Colégio Naval, EPICAR, não iria cair assim. E pode ser que nem caia. Por exemplo, entre Colégio Naval e EPICAR, eu diria que é mais provável você usar esses conhecimentos aqui no Colégio Naval do que na EPICAR. Bom, agora sim, desse jeito eu tô dando spoiler, né? Tá, tenta resolver, leva um tempinho aí. Se você desistir, olha aqui a nossa solução. Olha só, A, B, C e D são 4 números inteiros positivos. Ele quer que você mostre que essa expressão é um múltiplo de 12. Então, deixa eu colocar aqui uma maneira errada de fazer isso. Eu vou pegar 4 números inteiros positivos. Eu vou pegar esses números aqui. 4, 7, 11 e 15. Peguei 4 números inteiros positivos quaisquer. Ó, lembra que eu estou fazendo do jeito errado, tá? Então isso aqui seria o A, isso aqui seria o B, o C e o D. E ele mandou você calcular isso aqui, ó. A menos B multiplicado por A menos C, multiplicado por A menos D, multiplicado por B menos C, por B menos D e por C menos D. Então, vamos fazer essa conta? Observe que aqui ele fez as diferenças de todo mundo com todo mundo, né? Ele fez as diferenças já com B, A com C, A com D. Depois ele pegou aqui a diferença entre B e C, a diferença entre B e D e a diferença entre C e D. Então vamos fazer para esses números aqui. Olha, para esses números aqui, essas diferenças ficariam desse jeito. A diferença entre 4 e 7, eu tenho que fazer A menos B, né? Esse menos esse. Então, esse menos esse vai dar menos 3. Aqui, se você fizer esse menos esse, vai dar menos 7. Se você fizer esse menos esse, vai dar menos 11. Agora, fazendo esse menos esse, 7 menos 11 vai dar menos 4. 7 menos 15 vai dar menos 8. E, finalmente, 11 menos 15 vai dar menos 4. Aí eu multiplico todo mundo. Então, como esses resultados aqui podem ser positivos ou negativos, depende dos números, o produto vai ser positivo ou negativo. Nesse caso aqui, o produto vai dar positivo, né? Porque todos eles são negativos, você tem um número par de fatores negativos, então isso aqui vai dar um resultado positivo. Mas quanto vai ser o resultado? O sinal é mais. E o valor? Ó, você vai ter que multiplicar todo mundo, como ele falou aqui. Você vai fazer esse produto. 3 vezes 7 vezes 11 vezes 4 vezes 8 vezes 4. Aí você tem que fazer essa conta. Na verdade, você não precisa fazer essa conta, porque o que ele quer que você mostre é que é um múltiplo de 12. Para ser um múltiplo de 12, você tem que ter o que aqui? Tem que ter
levando em conta que 12 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 2, você tem que ter aqui um fator 3, pelo menos, e 2 fatores 2. E você tem aqui fator 2 de sobra, né? Ó, aqui está o teu fator 3. E os teus fatores 2, bastam 2 deles. E você tem um monte aqui, ó. Aqui tem 2 fatores 2. Aqui você tem 3. E aqui você tem mais 12. Eu vou pegar só esse aqui. Então, 3 vezes 4, 12. Isso aqui é a mesma coisa que 12 vezes o restante dos fatores. 7 vezes 11 vezes 8 vezes 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que um número multiplicado por 12. Logo, isso aqui é um múltiplo de 12 realmente. Agora, isso tá certo? Isso resolve a questão? Não, isso aqui eu fiz só para você entender o que acontece aqui. Mas eu estaria mostrando? Não, você não está mostrando fazendo isso. Porque quando você fala mostre que, você tem que fazer de tal forma que valha para quaisquer números. Olha, A, B, C e D são 4 números inteiros positivos quaisquer. Isso está implícito. Não é para 4 números específicos, tá? Você não pode pegar, por exemplo, a placa de um carro do seu pai e pegar lá os 4 algarismos e fazer, viu, deu certo para a placa do carro do meu pai. Não. Você tem que fazer com A, B, C e D genéricos, tá? Então essa solução aqui não valeu de nada. Foi só para demonstrar o que está acontecendo. Então o que o problema quer que a gente mostre é que sempre quando a gente escolhe 4 números inteiros quaisquer e calculamos isso aqui, nós vamos ter um múltiplo de 12. Para que exista um múltiplo de 12, já que 12 é igual a esse produto, basta que exista sempre um múltiplo de 3 e 2 múltiplos de 2. Aqui no caso nós temos mais do que isso, né? Tá cheio de múltiplo de 2 aqui. Por exemplo, esse fator 3 aqui, de onde ele veio? Como é que a gente encontrou esse fator 3? Esse fator 3 apareceu quando a gente fez A menos B com esses valores aqui, 4 e 7. O que esses dois números aqui, 4 e 7, tem de especial para a gente encontrar isso? É porque a diferença entre eles é 3? Não é necessariamente isso. Olha só, eu vou chutar 4 números quaisquer aqui. 10, 20, 30 e 40. Se a gente calcular todas as diferenças aqui, são 6 diferenças ao todo, alguém aí vai ter que ser múltiplo de 3. De onde que sairia um múltiplo de 3 aqui? O múltiplo de 3 aqui nesse caso vai aparecer quando a gente fizer essa diferença aqui, ó. A diferença entre 10 e 40 é 30. É o múltiplo de 3. Veja bem, não são esses números aqui que tem que ser múltiplo de 3, não. São as diferenças. Tá, vou pegar um outro aqui. Vou pegar 21, 22, 23 e 24. Quando a gente calcular todas as diferenças possíveis, vamos encontrar um múltiplo de 3 aqui, ó. A diferença entre 21 e 24 é um múltiplo de 3. Agora eu vou pegar um negócio bem aleatório, hein? 71, 47, 20, 23 e 14. Pronto, quero ver aparecer agora o múltiplo de 3 nessas diferenças. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho para calcular, né? Olha só, múltiplo de 3. Ó, múltiplo de 3 já tá aparecendo um aqui, ó. 71 menos 47 dá 24. Logo de cara a gente já achou aqui uma diferença que é múltiplo de 3. Pode ser que existam outros, né? Por acaso tem outro par aqui que vai dar também um múltiplo de 3, ó. 47 menos 23 dá 24, que é um outro múltiplo de 3. Mas sempre vai ter pelo menos um múltiplo de 3, sejam eles quais. Não importa quais são os 4 números inteiros que você escolhe. Por que isso acontece? Olha só, dados os números A, B, C e D, você vai utilizar esses 6 fatores aqui. A menos B, A menos C, A menos D, B menos C, B menos D e C menos D. Por que sempre vai ter alguém aqui múltiplo de 3? Olha
Olha só, uma diferença de números para ser um múltiplo de 3, como nesse caso aqui, ó, 4 e 7, como nesse caso 10 e 40, nesse caso aqui também, nesse caso aqui também, nesse. Isso vai acontecer quando os dois números que você escolhe, eles deixam o mesmo resto na divisão por 3. Olha só, 4 deixa resto 1 na divisão por 3 e o 7 também. Aqui, 10 e 40 também deixam o mesmo resto na divisão por 3. Deixa resto 1 na divisão por 3, esse aqui também deixa resto 1. Aqui, 21 e 24, eles deixam o mesmo resto na divisão por 3. Esse é resto 0, esse aqui também é resto 0. Aqui, 71 e 47, ambos deixam resto 2 na divisão por 3. Esses aqui também, ambos deixam resto 2 na divisão por 3. Então, você para encontrar dois números de tal forma que a diferença entre eles vai ser um múltiplo de 3, você tem que garantir que dois desses números deixam o mesmo resto na divisão por 3. Então, quando a gente escolhe 4 números, sempre vamos encontrar dois deles que deixem o mesmo resto, como aconteceu aqui, 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 aqui e aqui. Olha só, quais são os restos possíveis numa divisão por 3? Quando você pega um número e divide por 3, você pode ter 3 tipos de resto. Pode dar um resto 0, pode dar um resto 1 ou pode dar um resto 2. Esses são os 3 restos possíveis numa divisão por 3. E você tem aqui 4 números. Se você tem 4 números e só existem 3 restos possíveis, obrigatoriamente você vai ter que ter uma repetição aqui, porque você tem mais número do que resto possível. Eles, para darem restos diferentes, teria que ser resto 0, resto 1 e resto 2, mas você tem um quarto número. Então esse quarto vai ter que ser repetição de alguém. Ou então esse segundo pode ser repetição do primeiro. Então, se você tem 4 valores para escolher essas 3 possibilidades, você não vai conseguir colocar todos esses valores em possibilidades diferentes aqui. Isso é um teorema que se chama princípio da casa dos pombos. Princípios das casas de pombos. Também pode ser chamado como princípio das gavetas. E se você quiser um nome mais elegante, você pode chamar de teorema de Dirichlet. Que é o nome de um matemático alemão que enunciou esse princípio aqui. A ideia é muito simples. Olha só. Digamos que você tem aqui um certo número de casinhas de pombo. Um certo número N de casas de pombo. Qual é o máximo número de pombos que você pode colocar nessas casas, de tal forma que você fique com um pombo só em cada casa? Olha, você poderá ter no máximo N pombos. Ficaria um ponto em cada casa. Mas se você tiver mais de N pombos, se você tiver N mais 1 pombos, então você pode dizer com certeza que em uma casa você vai ter que colocar 2 pombos ou mais. Não tem como fazer de outra forma. Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 casas e 5 pombos, alguma casa ia ter que ficar com 2 pombos. 2 ou mais de 2. Veja bem, você pode ter uma casa com mais de um pombo, até se você tiver um número menor de pombos. Por exemplo, vamos colocar uma situação aqui, 4 casas, mas eu tenho 3 pombos. Eu posso garantir que vai ter um pombo em cada casa? Não. Eu posso colocar 2 pombos numa casa aqui e distribuir assim. Eu distribuí 4 pombos em 4 casas. E ainda assim eu fiquei com uma casa com 2 pombos. Então, se você tiver N casas e N pombos, ou então menos de N pombos, tudo pode acontecer. Você pode ter uma situação como essa aqui ou não. Agora, se você tem N casas e pelo menos N mais 1 pombos,
N mais 1 ou mais. Então a gente pode garantir que existe pelo menos uma casa com mais de um pombo. Existe alguma casa, inclusive pode ser mais de uma, com 2 ou mais pombos. Claro, porque você tem mais pombo do que casa, não dá para colocar um em cada casa. E nós vamos utilizar isso aqui nesse problema. Quem é que vão ser as nossas casinhas de pombo? As casas de pombo aqui nesse problema vão ser os restos. Os restos na divisão por 3 podem ser resto 0, resto 1 e resto 2. E quem é que vão ser os pombos? Os pombos vão ser os números A, B, C e D. Então eu tenho 4 números, eles podem deixar um desses restos aqui numa divisão por 3. Então já viu o que vai acontecer, você vai ter aqui obrigatoriamente 2 pombos na mesma casa. Você poderia ter, por exemplo, assim, ó, A, B, C e D. Quer dizer, os números B e C deixariam o mesmo resto, 1, na divisão por 3, como se fossem esses números aqui, 4 e 7. Ambos deixam o resto 1, né? Então, já que você tem mais número do que resto possível, pelo princípio das casas de pombo, você vai ter 2 números, 2 ou mais números, que necessariamente deixam o mesmo resto na divisão por 3. Então, você vai ter 2 restos iguais na divisão por 3. E aí, como você vai calcular aqui a diferença entre eles, quando você subtrair 2 números de mesmo resto, a diferença vai ser um múltiplo de 3, como aconteceu nesse caso aqui. Resto 1 e resto 1. Quando faz a diferença, vai dar 3. Ainda agora a gente fez aqui 10 e 40, né? Nenhum deles é múltiplo de 3. Esse aqui deixa resto 1 na divisão por 3. Esse aqui também deixa resto 1. Quando você faz a diferença entre eles, vai dar um múltiplo de 3, quer dizer, resto 1 menos 1. Então, isso prova que nós vamos ter obrigatoriamente um fator 3 aqui nesse grupo. Então, considerando divisão por 3, os restos possíveis são 0, 1 e 2. E como você tem 4 números e são só 3 restos possíveis, você pode garantir que obrigatoriamente existem 2 aqui, pode existir mais de 2, mas obrigatoriamente existem 2 aqui que deixam o mesmo resto na divisão por 3. E quando você faz a diferença vai dar um resto 0 na divisão por 3. Assim como aconteceu nesses exemplos que eu dei ainda agora. Logo, quando você considera todos aqueles 6 fatores que o problema deu, você pode garantir que existe um fator 3 aqui no meio. Existe fator 3. Pode existir mais de um, mas pelo princípio da casa dos pombos, você garante que existe pelo menos um fator 3 aqui. E o fator 4, olha só, para garantir que esse produto aqui é um múltiplo de 12, você tem que garantir que existe um fator 4 aqui nesse meio. Será que a gente pode usar também o princípio das casas de pombo? Olha aqui. Considerando o resto da divisão por 4. Quando você faz uma divisão por 4, você pode ter 4 restos possíveis. Você pode ter um resto 0, resto 1, resto 2 e resto 3. Então, eu posso afirmar que desses 4 números aqui, existem 2 que deixam o mesmo resto na divisão por 4? Não. Na divisão por 4 não vai dar certo, porque aqui o princípio das casas de pombo não vai poder ser usado. Se você tiver 4 restos possíveis e 4 números para escolher, pode ser que você escolha um em cada um, e aí você não vai ter 2 com o mesmo resto.
Por exemplo, você pode ter aqui 11, 12, 13, 14, por exemplo. Você teria restos diferentes na divisão por 4. Então você não vai conseguir garantir que existe um fator 4 aqui. Então vamos fazer o seguinte, não vamos poder usar o princípio das casas de pombo desse jeito aqui. Vamos pensar no resto da divisão por 2. Numa divisão por 2, você pode ter dois restos possíveis. Você pode ter um resto 0 ou então um resto 1. Quer dizer, pares e ímpares, né? Então a gente pode usar o princípio das casas de pombo aqui. Nós temos dois restos possíveis que é como se fossem duas casas de pombo. E nós temos aqui 4 números, que seriam os 4 pombos. A, B, C e D. Então, com esse raciocínio aqui, pensando em divisão por 2, nós vamos poder utilizar o princípio das casas de pombo para mostrar que aqui existem pelo menos 2 números pares. 2 números pares, então você teria aqui 2 fatores 2, seria um número divisível por 4, já que ele é divisível por 3 também, estaria mostrado que ele é divisível por 12. Então a gente tem que buscar aqui duas diferenças que sejam pares. Então podemos pensar em duas casas. As casas disponíveis são casa 0 e casa 1, ou seja, resto 0 na divisão por 2 ou resto 1 na divisão por 2. Ou seja, pares e ímpares, né? E nós temos 4 números para distribuir aqui. Como é que a gente poderia distribuir 4 números nessas duas opções? Olha só, você poderia ter uma distribuição assim, ó. Duas casas possíveis e todos os números numa casa. É como se fossem 4 pombos nessa casa e nenhum pombo aqui. Uma outra maneira seria você colocar 3 aqui nessa casa e 1 nessa outra casa. Uma outra maneira seria você colocar 2 pombos aqui e 2 pombos aqui. O que significa isso? Significa que você teria 2 números pares e 2 números ímpares. É isso. Muito simples. Aqui você teria 3 pares e 1 ímpar. E aqui você teria 4 pares. Ou então 4 ímpares. Tem alguma outra situação? Você poderia ter 1 aqui e 3 aqui. Mas aí seria uma repetição dessa. E também ter nenhum aqui e 4 aqui seria uma repetição dessa. Quer dizer, 4 pares ou então 4 ímpares. Então essas aqui são todas as maneiras possíveis. Se você tiver uma distribuição dessa maneira, todos os pombos numa casa, ou seja, todos os números A, B, C, D são pares, ou então todos eles ímpares. Quando você fizer as diferenças, a diferença entre 2 pares sempre vai dar um resultado par. E a diferença entre 2 ímpares também sempre vai dar um resultado par. Então você teria aqui 6 fatores pares. 6 fatores pares. Você precisaria ter apenas um fator 4, né? Quer dizer, 2 fatores 2. Aqui você teria garantido os 6 fatores 2. Então, essa situação aqui atenderia o que o problema pede. Essa outra situação aqui, o que aconteceria? Se você tiver 3 pares e 1 ímpar. Ou então 3 ímpares e 1 par. Quando você fizer essas diferenças todas aqui, você vai encontrar aqui, ó, entre esses dois, você teria uma diferença par. Então você teria um fator 2. Entre esses dois, outra diferença par. Você teria outro fator 2. E aqui entre esses dois, outra diferença par, então seria um outro fator 2. Quer dizer, você tem mais fatores 2 do que você precisa. Você precisaria mostrar que existem pelo menos 2 fatores pares aqui nesse meio. E aqui você encontrou 3, né? Tá, e se for essa situação aqui? Nesse caso você teria aqui 2 pares e 2 ímpares. Quando você for calcular as diferenças possíveis, aqui você vai ter 2 números que deixam o mesmo resto na divisão por 2. Esse resultado vai ser par. Então você vai ter aqui um fator 2. E aqui 2 números que deixam o mesmo resto na divisão por 2, a mesma coisa. Se fossem 2 ímpares, né, a diferença seria par.
Então você garantidamente teria aqui 2 fatores 2. Em qualquer uma dessas situações, ou seja, de qualquer maneira que você encontrar para distribuir esses números, você sempre vai ter pelo menos 2 fatores 2. Ou seja, não importa quais são os números que você escolher aqui, você sempre vai ter aqui nesse produto 2 fatores pares. Então você garante que tem também aqui, existem, no mínimo, um fator 2 e outro fator 2, no mínimo. Então, 3 vezes 2 vezes 2, isso aqui dá 12. Ou seja, esse número aqui realmente é um múltiplo de 12. Pode pegar qualquer grupo de 4 números inteiros, positivos ou então negativos, né? Daria no mesmo, mas aqui ele falou inteiros positivos. Essa diferença poderá ter um sinal, mas aqui nesse meio sempre você vai encontrar pelo menos um fator 3 e pelo menos 2 fatores 2. Então você vai ter aqui um múltiplo de 12. Essa questão aqui caiu onde, hein? Essa questão caiu numa prova discursiva do IME. Eu só não lembro o ano, tá? Mas é uma questão do IME.